Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 11, 15 ao 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos que a inveja pelo bem que alguém faz leva aos escribas, a algumas pessoas aí, a distorcerem o bem que Jesus está fazendo. E tentam colocar esse bem na conta de Satanás. Satanás, o demônio, ele é incapaz de fazer o bem. Ele até disfarça algumas ações, algumas coisas, mas ele é incapaz de fazer bem porque ele é puro egoísmo, puro orgulho, e ele só quer destruir o homem. E Jesus deixa isso claro para eles, que não é possível fazer o bem em nome de Deus e não ser de Deus. Então, mais uma vez aqui ele repete uma sentença que ele diz em outras passagens: quem não está contra mim é a meu favor. Então, para dizer para nós que às vezes muitas pessoas estão fazendo bem, talvez nem sempre estão usando o nome de Jesus e nem por isso não estão a serviço de Deus. Então, Jesus quer ensinar esse aspecto para nós e dizer para nós a respeito do triunfo do bem sobre o mal, da graça sobre o pecado, da luz sobre as trevas. No entanto, Jesus aqui ele vai advertir essa situação que ele coloca do espírito mau que sai do homem no final e que depois volta e a pessoa pode se tornar pior do que estava na condição anterior, também para manifestar a realidade do reino de Deus. Enquanto Jesus estava no nosso meio encarnado, ele dizia: o reino de Deus está próximo, está se manifestando, né? No entanto, depois ele vai dizer que a plenitude do reino de Deus, né, vai se dar no final dos tempos. Em um outro momento da história da humanidade vai acontecer a plenitude. Ou seja, Deus está presente, Deus realiza a sua obra, o reino de Deus está no meio de nós, o bem está acontecendo, mas nós precisamos perseverar nesse bem. Eu recebo as graças de Deus, mas eu preciso permanecer em Deus, permanecer com Deus, permanecer para Deus. Porque se eu recebo a graça hoje, mas eu me afasto de Deus, daquele que é a graça, daquele que dá a graça, amanhã eu vou me tornar pior, eu vou precisar, digamos assim, né, de uma graça muito maior, de um esforço muito maior. Porque se hoje eu preciso de algo e peço e ganho, mas eu esqueço, eu sou ingrato, eu me afasto, eu esqueço de quem me deu essa graça e vou procurar aquele que me leva para a desgraça, amanhã eu vou me tornar pior. Então o reino de Deus ele está acontecendo, mas ele ainda não é pleno. Em algum momento da história da humanidade, Deus vai manifestar e Jesus vai voltar e esse reino de Deus acontecerá de forma plena, onde já não haverá mais o mal, né?
Então, para dizer isso, Jesus aproveita desse diálogo e aproveita desta situação, falando para nós então que o reino de Deus já acontece, né? No agora da nossa existência, mas ainda não plenamente, ainda não em plenitude. Então, em outro momento ele fala do joio e do trigo, né? Que é interessante a gente relembrar também que só no final dos tempos, né, quando a colheita estiver toda pronta, aí o Senhor vai separar o joio do trigo, mas não vai tirar antes para não jogar fora o trigo. Que nós possamos ter um dia abençoado, iluminado pelo Espírito Santo. Um abraço, Deus te abençoe.